espírito que a vereadora Marli Franck trouxe aqui, de que a juventude, que os professores, que a qualificação da educação exista em todo o território nacional, no interior do nosso país, no interior do nosso estado, é um espírito que prevalece. De fato, este é um fenômeno muito triste. O fato de pais, mães, muitas vezes as pessoas mais idosas, ficarem nos municípios e a juventude migrar em busca de oportunidades, de educação. A educação deve ser uma oportunidade que é assegurada em todo o território nacional. E realmente nós tivemos que mudar leis muito equivocadas que estavam em vigor no Brasil. Vejam que nos períodos anteriores foi aprovada uma lei que proibia a União, proibia o Ministério da Educação de abrir escolas técnicas federais sob sua responsabilidade. Nesta mesma lei, que estava em vigor desde os governos anteriores, desde o período do presidente Fernando Henrique, que foi aprovada pelo Congresso naquele período, a lei também impedia a União, impedia as redes de educação de manterem o ensino médio integrado à profissionalização. Então essa legislação foi muito danosa ao interesse nacional, porque o ensino médio, ele acabou sendo trabalhado como uma área, somente como um vir a ser para o jovem que iria à universidade. Ele estava proibido de ter uma integração, por exemplo, com um curso de eletrônica, com um curso técnico das diferentes áreas, da metalurgia, dos serviços, como nós sabemos que é importante, seja para a formação de profissionais, seja também para a própria juventude, já que nós todos, a maioria dos jovens brasileiros, é oriundo de famílias trabalhadoras e tem que começar cedo a trabalhar. Eu vejo pelo nosso exemplo, professora Marli, eu e talvez muitas das colegas professoras tenhamos feito o curso normal, o curso de magistério, logo em seguida fizemos um concurso, começamos a trabalhar no estado ou no município, tivemos uma oportunidade de fazer a faculdade, posteriormente, já como profissionais trabalhando. A juventude do momento atual, por esta lei, não teria essa oportunidade. Para o magistério, permaneceria, como de fato permanece até os dias de hoje, sendo contestado por uma proposta de lei que tramita na Câmara e no Senado, já querendo também acabar com os cursos normais, mas nós estamos resistindo e querendo, e mudamos a lei para que o ensino técnico seja integrado também ao ensino médio. O Ministério da Educação atuou de forma muito direta, recuperando escolas que tinham sido entregues às comunidades sem custeio, por exemplo, Santo Augusto, que está aqui, que eu acho que é uma vitória, né? Santo Augusto ter a sua escola e no entorno estar atendido, e também a demanda de Panambi foi atendida em torno do polo metal mecânico e daquela região. Uma outra escola que tinha sido construída com recurso público e abandonada era em Birubá. O governo federal recuperou também a escola de Birubá para custeio e atendimento, e há essa demanda aqui em Três Passos. Então, nós devemos trabalhar integrados, a área da educação, a Câmara dos Deputados e o Ministério da Educação, para que essas metas que estão sendo atingidas hoje pelo MEC continuem em desdobramento. Nós estamos acompanhando passo a passo, ampliando os recursos da educação nacional, já que o orçamento é votado pela Câmara e pelo Senado, e sem orçamento, sem financiamento, não existe. E concluo dizendo a vocês o seguinte: nós vamos votar ainda neste ano, independentemente, vereadora Marli, do processo eleitoral, nós somos obrigados a votarmos, até o final deste ano, um novo Plano Nacional de Educação. E aí o professor Eliezer vai apresentar para vocês as metas, as possibilidades que Três Passos tem, mas nós estamos conscientes do plano por 10 anos. O plano começa a ser aplicado em 2011, o novo Plano Nacional de Educação. Recuperamos a capacidade de planejamento do Brasil. O secretário de Planejamento certamente se preocupa com a possibilidade de Três Passos planejar o seu futuro. Eu faço votos e somo a todos vocês no sentido de que o planejamento dos destinos de Três Passos e desta região, como irmão, né, de todos os municípios da região,
seja possível, secretário, prefeito, secretário de Educação, também contando com esse equipamento público, porque seria, de fato, o governo federal dando a sua contribuição para que os planos que vocês tenham como cidade, ora, pensem em profissionais, pensem em redes produtivas, cadeias produtivas, que realmente poderão dar um empuxo, oferecendo oportunidades à juventude e oportunidades também ao desenvolvimento econômico desta região como um todo. Acho que isso é a grande tarefa que o Brasil tem, desenvolver-se como um todo, acreditando que este momento não deve ser apenas de agora, mas o que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã, e talvez não exista plantio melhor em terra mais fértil do que plantarmos escolas e acreditarmos que a educação move desenvolvimento e justiça social. Muito obrigada pela atenção.